O tema de hoje é está terminando. O que está terminando? O nosso tempo aqui na Terra, como seres humanos. Está terminando. É verdade ou não? Sim. Claro que é verdade. Né? Cada dia que passa, nós ficamos um pouquinho mais experientes. Ai, ai, ai. Você se lembrou essa semana que você está em batalha espiritual ou passou desapercebido? Passou desapercebido, né? Mas nós estamos em batalha. Quanto mais nós ocupamos a nossa mente, não tem jeito, você ocupa a sua mente, né? E a gente tende a esquecer que estamos em batalha espiritual. E aí nós nos deixamos levar para os nossos pensamentos, e a gente começa a criar aquela confusão, aí vem medo, preocupação, raiva, desejo de vingança. O que mais que vem? O que mais que vem? Desespero, desânimo. A hora que nós voltamos e falamos com o Senhor, a paz toma o seu lugar, que é na nossa vida. Nós precisamos lembrar disso. Né? Tá bom? Então, quem tem se preocupado muito assim, e as pessoas têm visto isso? E quem não tem se preocupado? Tem um exemplo na Bíblia que é muito legal de não se preocupar, né? Os discípulos estavam no barco junto com Jesus, né? Lembra-se dessa passagem? E de repente formou-se uma grande tempestade. E todos eles ficaram o quê? Muito temerosos e muito preocupados, não foi? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus do céu, e agora o barco vai afundar? A tempestade é o tamanho da onda, está escuro, tal. Daqui a pouco não lembrou. Cadê Jesus? Não foi assim? Onde estava Jesus, quem sabe? Preocupado. Então, quando você não se preocupa, as pessoas ficam meio assim, como? Falaram para Jesus o quê? Ô Jesus, o senhor não está preocupado não que a gente vai perecer? O que Jesus respondeu? Homens de pequena fé, de pouca fé. E de quando nós nos preocupamos, ficamos ali desesperados, o que Jesus fala para nós? Homens de pequena fé. Por que está tão assim? Aí nós cantamos, ó minha alma, por que te amas? Mas o Senhor nos ama mesmo assim, viu? Tá bom? Não fique triste, não. O tempo está terminando. Tem alguns versículos aqui para a gente poder falar sobre Jesus e sobre nós aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés a morte reinou. Rapaz, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Aqui, Paulo está ensinando que a morte reinou em todo ser humano, desde Adão até Moisés. Por quê? E todos, mesmo aqueles que não fizeram nada de errado na concepção humana, né? Não matou, não roubou, a morte reinou sobre eles também. Por quê que é desde Adão até Moisés? Você da Marta, mas eu vou saber. Porque o pecado começou lá em Adão, quando ele desobedeceu a Deus. Que muitos acreditam que ele comeu a maçã, não tem nada a ver com maçã. O pecado foi a desobediência. Até Moisés, porque até Moisés significa até a lei. Agora, quando acabou a lei, começou o quê? Graça. Agora, na graça, a morte não reina mais. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Então, aqui, Paulo está ensinando que mesmo que a pessoa não faça nada de errado, se ela não está em Cristo Jesus, a morte reina nela. Que morte é essa? A eterna. Vamos continuar lendo. Para você entender o que você vai falar conosco sobre tempo, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, quem é esse um? Adão. Morreram muitos. Esse muitos aqui, irmãos, é uma expressão de que todos morreram. Né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, ele já revela quem é, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que significa sobre muitos? Sobre todos. A graça
Quando Jesus pagou o preço pelo pecado e os pecados, note que eu estou sempre falando pecado e pecados, né? Quando Jesus pagou o preço, ele pagou o preço por toda a humanidade. É como se toda a humanidade recebesse um benefício de um governo, mas para ela tomar posse desse benefício, ela tem que ir lá pegar. O preço foi pago, mas para você tomar posse, você tem que receber para você o sacrifício e crer em Jesus. É isso que é você ir lá e buscar. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Quem pecou? Adão. Qual foi a ofensa que Adão cometeu contra Deus? Qual foi a ofensa? A desobediência. Era difícil para Adão obedecer? Irmãos, não era difícil, porque foi uma coisa só que Deus proibiu. Não vá comer fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi só isso. É difícil você obedecer tudo aquilo que Deus deu para Adão. Uma coisa só ele não podia fazer. Uma! E detalhe, ele conhecia Deus. Ele andava de mão dadas com Deus. Por isso que a desobediência de Adão foi tão grave que abalou o universo. Imagina aqui a Terra. Mas a solução logo vem em seguida. Na verdade, para a condenação. Então, essa desobediência, ela condenou toda a humanidade. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, qual é o juízo? Para a condenação. A Bíblia diz, se você crer em Jesus, você salva o seu caso, verdade. Mas assim, quem crer será salvo. Antes disso tem quem crer e for batizado, será salvo. Tradução, aquele que for batizado que creu. Mas logo em seguida, no mesmo versículo está escrito, mas quem não crer já está condenado. Já está condenado. Então todos estamos condenados, mas se você crer em Jesus, você sai dessa condenação, que está escrito aqui em Romanos 5, 14 a 19. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. O pecador entra no céu? Sim ou não? O pecador, justificado por Jesus, entra no céu. Mas o pecador ainda atrelado ao pecado não entra no céu, porque no céu não entra pecado. O céu é um lugar santo, santo. Limpo, não dá para entrar. É como se houvesse uma barreira, não dá para entrar. Mas o homem justificado, ele se desfez. É como se ele tirasse uma amarra dele, uma prisão. Aí ele entra, porque Jesus nos justifica. Não é que nós somos bonzinhos, nós somos justificados. Porque nós pecamos, nós deixamos de fazer o certo, não é verdade? Mas nós somos justificados, não por nós, é pela graça, não é por aquilo que fazemos. É graça, favor e merecido. Bom, até aqui nós estamos de acordo que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e pelos nossos pecados. Aqui estamos de acordo? E quem foi o culpado por nós termos... a humanidade está condenada? Adão. Adão. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus, guarda isso, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem está alegre aí? Se você não está alegre, você tem que falar, Senhor, eu preciso da tua alegria que está escrito. Que eu tenho uma alegria que vem do teu Espírito. Tá bom?
Mesmo quando as coisas de volta não estão bem. Por quê? Porque nós temos dias bons e dias... O que é constante na nossa vida? Jesus Cristo é constante, ele não muda. E o Espírito Santo é constante, não muda. O Pai Celestial é constante, não muda. É o único Deus em 3 pessoas. Então, se há uma alegria nele, então eu estou sempre alegre. Isso é sobrenatural. Bom, você já leu lá. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí, nós nos deparamos com esses versículos. Olha só. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Nós podemos entender isso. Agora imagina aquele povo lá. Jesus não tinha pago o preço ainda. Então Jesus diz, quem quiser ter a vida eterna precisa comer a minha carne e beber o meu sangue. Foi por isso que Paulo disse no versículo anterior, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então o que significa comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Hoje para nós. Você entende isso para explicar? Porque as pessoas vão perguntar, como é que na tua Bíblia está escrito que tem que comer a carne de Jesus? Como é que você explicaria para ele? O que aconteceu isso? O que aconteceu com a carne de Jesus? Foi pendurada na cruz. Recebeu os castigos todos. Depois, se você quiser ter curiosidade, veja como Jesus sofreu. Foi algo terrível. Quem que o certo mesmo, o certo, né? O certo assim. Quem é que tinha que estar ali sofrendo pelos seus erros? Quem errou? Nós, a humanidade não está debaixo da maldição do pecado. Quem tem que estar lá pagando o preço? Era a gente, era o ser humano. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E beber o sangue de Jesus, o que significa? Jesus mostrou através dos sacrifícios mosaicos, que Moisés disse ao povo, que para perdão de pecados precisava derramar o sangue de alguém inocente, no caso os bichinhos lá inocentes, né? E Jesus derramou o seu sangue. Então quem crê nisso, quem recebe o sacrifício para si, eu não posso receber o sacrifício de Cristo por Irã, eu não posso. Eu posso receber para mim. E crer que Jesus fez isso por amor e eu me entregar a Ele como consequência dessa minha fé, é o que aconteceu conosco, nós nos entregamos a Jesus, porque Jesus morreu por nós, Ele é o nosso Senhor. Não foi para ser curado, não foi para arrumar emprego, não foi para arrumar namorado, não foi para comprar... Não foi por isso que nós entregamos a vida para Jesus. Mas ministram isso. Vem para Jesus que você não vai ter problema. Vem para Jesus que você vai ser rico. Né? Não ministram isso? Isso é um falso evangelho que Paulo se referiu. Se pregarem outro evangelho, além desse que eu prego, que é a salvação em Cristo, seja maldito. Nós entregamos a vida para Jesus por quem Ele é, o nosso Senhor e Salvador. Isso é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Porque o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, daquilo que nós temos aqui. Paulo estava explicando naquele dia, eu creio, exatamente sobre essas palavras de Jesus. Tudo bem até aqui? Lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 4, o Espírito diz assim, mas o Espírito, agora você precisa prestar atenção, porque o tempo está acabando. Terminando. Mas o Espírito, quem é o Espírito? Quem é o Espírito? Presta atenção, quem é o Espírito? Diga para o teu irmão, quem é o Espírito? Responde para o teu irmão, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ou você não sabia disso? Tem alguém aqui que tem dúvida ainda sobre o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque tem uma determinada religião que diz que o Espírito Santo não é Deus, é uma força. Força não fala.
Força não se preocupa com você, é uma força. Não é? O Espírito Santo é uma das pessoas do Deus único. O Espírito Santo, então, olha lá, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. São aqueles que vão abandonar Jesus. Não é abandonar a igreja. Eles abandonarão Jesus e vão seguir ideias. Lembra que eu falei que a nossa mente é um campo de batalha? Vão seguir ideias, vão seguir filosofias, vão seguir as religiões. Porque vão ver as coisas acontecer. Foi o que aconteceu com Israel. Israel se deixou influenciar pelos acordos que eles fizeram políticos. Então ia bastante outros povos e falava, você tem Deus? Aí o israelita falava, sim, nós servimos o Deus Criador. Mas você já viu ele? Não, ele é Deus invisível. Ah, nós não. Nós temos 150 deuses. Todos eles têm uma estátua, nós vemos ele. Ah, é? É. E ele abençoa a nossa plantação, a guerra. Quando nós vamos à guerra, nós levamos ele junto. De repente, Israel virou as costas a Deus e começou a seguir os ídolos, por influência das pessoas que estavam. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o Espírito diz que as pessoas vão ter as mesmas atitudes, não agora por causa de homens, mas por causa de demônios. Cuidado com o que passa na mente, com o que nós vemos, né? O Espírito vai nos ajudar, mas lembre-se, nós temos ainda o livre arbítrio. Nós estamos vivendo um período perigoso, não é? E outros menosprezando o sacrifício de Cristo. Hein? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, cauterizada a própria consciência, que eles não ligam para nada. Como aqui foi, aqui, ó, tá tudo dentro do assunto. Não liga se vai te prejudicar. Só que esse prejudicar é terrível, porque não liga se você vai para o inferno ou não. A consciência deles não cauterizada é assim, ó, quando você faz alguma coisa, você responde rispidamente para alguém. Aí você vai deitar, vem a consciência, que fala assim, puxa, eu não devia ter falado isso, né? A pessoa pode ter ficado triste comigo, puxa vida, Senhor, me perdoa. Essas pessoas não têm isso. Cauterizada é que não sente mais. Não é? E são essas pessoas que o diabo vai usar para tentar desviar você e eu do caminho. Nós não vamos conseguir, obviamente. Né? Proibindo o casamento. Você viu como o casamento hoje? O casamento como Deus instituiu, a família nuclear. O que é a família nuclear? Você já viu falar dessa expressão? Família nuclear? Vem de núcleo. Sabe o que significa família nuclear? Marido, esposa e filhos. Essa é a família nuclear, a família que Deus instituiu. Então, quando a Bíblia fala proibindo o casamento, também é nesse sentido. Mudando a regra das coisas. E querendo fazer com que você aceite. Irmãos, preste atenção. Jesus aceita todas as pessoas. De todas as classes. De todos os pensamentos. De todos os valores. Mas ele não aceita o pecado. Jesus abençoa as pessoas, mas não abençoa o pecado. E nós também não podemos abençoar o pecado. Tá certo, tudo bem, Deus não liga não. Deus liga sim para o pecado, ele não gosta, ele abomina. É nojento. Abominação significa coisa nojenta. A Bíblia diz que pecado para Deus é abominação, ou seja, é algo nojento. Então, quando Deus olha para a pessoa, ele separa aquilo que é nojento da pessoa. Nós temos muita dificuldade de fazer isso. Eu tenho muita dificuldade. Quando você vê um bandido matar um pai de família, eu tenho muita dificuldade de separar aquele homem daquele que ele fez. Não é verdade? A gente tem dificuldade. Nosso desejo é que caia um raio na cabeça dele. Podemos ser hipócritas. Esse é o nosso desejo. Mas o Senhor está mudando o nosso coração. Mas Jesus não. Quando eu olho para aquela pessoa, ele separa aquilo que ele fez de quem ele é, que o ama. Mas aquilo que ele fez, Jesus abomina, tem nojo. Consegue entender isso? Tudo bem. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis.
Hoje, o que está na moda, embora não estou falando de saúde, estou falando da moda, é a pessoa ir para a academia, não comer certas coisas, comer outras coisas, né? E isso acaba quase que virando, vou colocar entre aspas aqui, uma religião. Existem devotos, pessoas que se sacrificam, não é? E acabam entrando nisso aqui, ó, proibindo alimentos que Deus criou para os fiéis. Ao invés de você falar para a pessoa que ela não pode ser exagerada, vamos mudar então os alimentos. Né? Eu estou dizendo, estou interpretando aqui, irmãos, o que está escrito, para que você veja o quê? Que nós estamos vivendo esse tempo do fim. Nós estamos vivendo. Não é normal, não é crítica, não é pecado. Você está vivendo, você está ali. Mas nós estamos vivendo isso. A fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Então o Senhor diz aqui, quando você for participar da refeição, Senhor, obrigado. Isso é ação de graça. Obrigado. Abençoa, Senhor. Mas não vai comer 3 feijoadas de uma vez. Aí você vai falar assim, não adiantou nada ter orado, tá vendo? O pastor falou para mim orar e que eu comi as 3 feijoadas, eu estou passando mal. Né? Vamos, né? Pensar um pouco. Né? É pensar, irmãos, pensar. As pessoas não pensam. Né? Por exemplo, chega aqui uma pessoa e fala assim, irmãos, a partir de domingo que vem, toda mulher na igreja vai ter que ter um pano na cabeça para que Deus ouça as suas orações. Porque lá então está falando de véu. Aí você vai para casa, semana que vem você vem com um pano na cabeça. Eu te dou uma biblada. Você não pensou. Você não pensou com Deus. Peraí, Deus, o Criador do Universo, que te ama, que te ouve, só vai ouvir se você pôr um pano na cabeça. Pensa bem. Será que Deus vai ouvir só quando você está de joelho? Será que é assim? A tua oração, se você não fizer de joelho, Deus não ouve. Quem falou isso? Jesus orou de joelho, orou em pé, orou deitado, orou à mesa, orou na cruz. Ué. É que as pessoas não pensam. Sabe por que não pensam? Porque não conhece Deus. Tem gente que acredita que Deus não ama ela. Ah, Deus não me ama. Como? Deus entregou seu único filho para morrer no teu lugar. O próprio Deus veio morrer no teu lugar, sofreu no teu lugar. Ele não te ama. As pessoas não pensam, são dirigidas por pensamentos, filosofias e homens que têm o quê? A mente cauterizada. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Pessoas, situações. Essa semana, ouvir novamente sobre a marca da besta. As pessoas têm tanto medo dessa marca da besta, pessoas da igreja, que criam ilusões, né? E acham que e ficam ali discutindo por tempos e tempos sobre esse negócio de marca da besta, que faz parte do fim também. E só esquece de uma coisa: o de não negar a Cristo. Porque é isso que condena. A salvação é única e exclusivamente em quem? Em Jesus Cristo. Se a pessoa negar a Cristo, não importa o caminho, não importa o meio, se ela negar, o que vai fazer com que ela vá para o inferno não é a marca, não é o negar a Cristo, para que se cumpra as Escrituras. Então, tudo que for nos oferecido como bens para nós, como, estou fugindo aqui a palavra, mas como prioridade para nós, que esteja ali condicionado a negar a Cristo, isso é a marca da mente deste mundo, que quer que as pessoas neguem a Cristo. Puxa, não fugiu a palavra. Quando só você se dá bem. Privilégios para você, é isso aí, só para você se dar bem. Mas tem ali mas para você ter isso, você precisa negar a sua fé em Jesus. Aqui ninguém vai aceitar isso, não é verdade? Aqui ninguém vai aceitar. Mas com certeza nós conhecemos muitas pessoas que vão aceitar. O que é? Eu nem conheço Jesus, não é verdade? E esta semana,
Esta semana eu tive uma conversa e o Espírito Santo falou conosco naquela conversa, mais uma vez, irmãos, sobre o pequeno rebanho. As pessoas estão nas organizações religiosas, estão sendo encaminhadas por pessoas que têm a mente já cauterizada, não levam a Cristo. Pessoas cruéis, pessoas enganando e as pessoas se deixando enganar. E aqueles que ficam firmes com Jesus e diz a salvação é somente em Jesus Cristo e eu estou pregando, os homens estão querendo calar essas pessoas. Nós vimos aqui o exemplo na oração para a irmã lá na Ásia, né? Que o marido dela está batendo nela, está torturando ela, porque ela está pregando o Evangelho. Ela serve a Jesus Cristo. Não é? Nós estamos vendo aqui atualmente, está acabando, né? Eu estou muito amenizado a guerra entre Israel e os terroristas. Esses terroristas, financiados pelo Irã, que disse que quer a morte de todos os judeus e de quem mais? Você não sabe disso, não? De quem mais? Que eles querem a morte, além dos judeus? Fala aí, não sabe, né? Dos cristãos. No que você ameaça? Qual é o teu potencial para ameaçar o Irã? Me fala. Não é o Irã ali. Nenhum. Qual que é a ameaça que os cristãos oferecem ao Irã? Qual é a ameaça? Qual é? Mas mesmo assim eles odeiam os cristãos. Isso só pode ser o quê? Uma batalha espiritual. Não é? E agora aqui no Brasil está se levantando também movimentos contra os cristãos. Porque o tempo está terminando. Pastor, você está dizendo que o mundo vai acabar? Eu estou dizendo que está terminando o tempo do governo do homem na terra. Está acabando. Em breve o mundo será governado espiritualmente. Primeiro por Satanás, que vai ser um breve período, mas depois será governado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua igreja. Antes do fim. Né? Então vamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Primeiro com quem? Conosco. Né? Você já viu quem já andou de avião aqui? A maioria já andou, né? A maioria. Né? O que diz lá quando a moça fala sobre se uma despressurização na cabine para você pôr a máscara? O que ela fala? Para você pôr primeiro na pessoa que está do lado? Ah, não é na pessoa que está do lado? Por quê? Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro? No mundo espiritual e na nossa vida é assim. Veja o que está acontecendo com você. Porque se você não estiver bem, você não pode ajudar quem está do seu lado.